Olá, comunidade Canguru, sejam todos bem-vindos. Estaremos hoje realizando a correção do treino 2, que foi proposto alguns dias atrás. Recebi diversas atividades, fiquei feliz aí pela participação de vocês. Aos alunos do terceiro ano que chegaram agora, sejam muito bem-vindos, né? Nosso primeiro contato aqui face a face. E aí eu espero que vocês possam estar participando, né? Tá tirando dúvidas. É o momento mesmo de apropriação dessas questões, né? Desses desafios. Sei que é muito novo para a maioria de vocês. Não é fácil, né? O professor reconhece que não é fácil. Mas se vocês estão aqui, é porque a gente reconhece a capacidade de vocês, reconhece a capacidade de quem aí está do lado de vocês, que é a família, que a gente sabe que podemos contar. Então, este vídeo ele também, né, tende a ser um pouquinho longo, porque eu vou discutir cada uma das questões. Então, eu peço, né, que vocês assistam o vídeo por completo, entendam cada questão, respondam no caderno, caso vocês não tenham feito, e quem fez, esteja fazendo a correção. Detalhe importante, quando me enviar, né, os próximos desafios, vocês não coloquem somente a alternativa escolhida, tentem colocar uma justificativa. Professor, como é que eu faço essa justificativa? Por se tratar de matemática, muitas delas, através de um cálculo, você já consegue provar por que você escolheu tal alternativa. Assim como também tem questões que não há necessidade de cálculos, que você apenas observando ou manuseando alguma coisa, você já consegue chegar numa solução. Aí você faz uma breve descrição de como você chegou nessa resposta. Combinado? Tenho certeza que essa prática vai facilitar não só para esta prova, né, para esta Olimpíada, mas para outras futuras que vocês irão participar. Então, deixo aqui me deixo à disposição para estar ajudando o que for possível a cada um de vocês. Já desejo uma excelente prova e uma novidade. Próxima semana nós vamos ter um aulão virtual com várias estratégias para o dia da prova, né? Aquelas dicas que a gente não pode perder por se tratar de uma prova nova. Então, a gente vai ter que trabalhar essas estratégias, fazer dessa forma, fazer daquela forma. E também vamos fazer a prova do ano passado. Olha só quanto desafio temos pela frente. Então é isso. Vamos agora à correção da questão 1. Primeira questão, primeiro desafio do nível P, né? Para quem não lembra, nível P é o nível de prova para os alunos do terceiro e quarto ano. Vocês farão a mesma prova, estão no mesmo nível dentro da Olimpíada Canguru, do concurso Canguru Brasil 2021. Questão 1. Qual das folhas desdobradas abaixo corresponde à folha que está dobrada ao lado? Olha só que desafio interessante. Vocês podem observar aqui, nós temos, né, uma folha dobrada e aqui nós temos essa imagem desdobrada. Pelo fato, né, como vocês podem observar, que houve um corte, olha só esse corte aqui. Então, ele vai mudar, porque se fosse uma folha normal, seria como essa, ó. Até fiz aqui para mostrar para vocês. Então, a gente tem, né, uma folha aqui dobrada, ok? Perdão, uma folha normal. Se eu dobrar ela, como a gente vê lá, observem. Se a gente fizer essa dobradura, seguindo aqui. Professor, por que são duas dobras? Vejam aqui, ó, esses detalhes. Todos esses detalhes são importantes, ó. Percebam, tá vendo, ó? Essa parte e essa parte, ok? Então, a gente percebe que foi dobrado duas vezes. Foi dobrado ao meio, depois ao meio novamente, ok? Se ela tivesse somente assim, era óbvio que ao desdobrar, a gente teria a folha da mesma forma. Mas observem que aqui, né, a gente tem a folha nesse formato. Observe que ficou essa parte, olha. Muita atenção aos detalhes. Professor, e aí na hora da prova, como é que eu vou fazer? Eu não tenho esse papel. Mas vocês vão fazer essa prova em casa. Então, caso tenha alguma questão desse tipo, vocês podem estar fazendo, verificando. Vai ficar mais fácil para vocês. Compreendido? E aí a gente vê que nesse formato foi feito um recorte aqui, um recorte triangular. Então, eu vou fazer aqui. Vocês podem estar fazendo aí também para entender direitinho. Ó. Observem que tem um recorte triangular, se não ficar perfeito, entenda que o professor está fazendo aqui em cima da hora, mas com certeza a gente vai chegar. Olha só, estão vendo? Mesmo formato, abertura, tem até esse detalhe é importante, ó, essa partezinha aberta tá aqui, porque aqui é fechado, ó, tá? Como aqui. Então vamos lá, quando a gente desdobrar essa folha, como é que a gente vai, qual a imagem que a gente vai ver?
Essa daqui quase todos vocês acertaram, gostei de ver. Então, se a gente faz, olha só, quando a gente faz a primeira abertura, ó, percebam que a gente estava assim e agora a gente abriu. Olha só como tem uma pegadinha. Tá vendo aqui? Olha essa imagem, lembra muito essa. Por mais que aqui esteja meio quadrado, meio retangular, né? Depende da configuração da imagem. Então, a gente vai associar. Então, se eu não tenho cuidado em relação a isso, a perceber que são duas dobras, a gente acaba marcando essa, tá? Teve alguém aí que marcou essa, olha só. Mas eu tenho que lembrar que eu quero a folha desdobrada. Então, a folha desdobrada é na sua versão original. Olha só como é que ela vai ficar. Olha só. E aí, qual seria a resposta correta? E aí, a questão ainda vem com desafio, ó. Porque quando depende da forma como você abre, você vê ela dessa maneira. Professor, mas não tem dessa maneira. Mas se a gente fizer isso, né? Depende aí da posição da folha, a gente encontra a resposta correta. Observem. Então, a questão 1, a alternativa correta é a letra C. Aí aquela dica do professor. Professor, como que eu vou justificar uma questão como essa? Você pode estar fazendo essa atividade e estar mandando a foto para o professor, tá? Indica aí para vocês os próximos desafios. Caso apareça algo desse tipo, você pode estar fazendo em casa, fazendo o registro fotográfico e mandando para o professor para ele ver, né, que vocês associaram, né, manusearam ali direitinho e chegaram naquela determinada resposta. Chegamos ao desafio 2. Desafio que eu nem chamo de desafio, de tão fácil que estava. Concordam comigo? Vamos lá. Uma máquina de ginástica não pode ser usada por qualquer pessoa, conforme indicado na figura. Qual das pessoas a seguir pode usar essa máquina? Então, vamos entender aqui a questão. Para isso, a gente tem aqui um suporte, que é uma informação, olha, muito importante, pois é a partir dela que a gente vai conseguir identificar a resposta correta. Vejam só, uso proibido. Uso proibido. Cuidado entre proibido e permitido, tá bom? Então, o que é proibido? Menor de 18 anos ou maior de 80 anos. Então, uma pessoa, né, um adulto que tenha menos de 18 anos, né, um adolescente ou maior de 80 anos, não pode utilizar essa máquina, ok? E em relação à massa, menos de 45 quilos ou mais de 80 quilos. Então, observe, menor e maior, menos, mais. Então, a partir dessa informação, nós vamos analisar o perfil de cada uma dessas pessoas e verificar se ela atende ou não ao que está sendo apresentado, se ela pode utilizar ou não essa máquina. Vamos lá? Letra A, Ana. Ana com 17 anos e 56 quilos. Se Ana tem 17 anos, Ana não pode utilizar essa máquina. Por quê? Porque é proibido, uso proibido, menor de 18 anos. Se Ana tem 17, 17 é menor do que 18. Então, Ana, não pode, tá? Vamos lá, Beto. Beto tem 81 anos e 80 quilos. Então, vejam só. Observem, o que é que a gente pode concluir? Se Beto tem 81 anos... ele é maior de 80 anos. Pessoas maiores de 80 anos não podem também estar utilizando essa máquina, tá? Beto, infelizmente, também não pode utilizar essa máquina. E Célia? Será que Célia consegue? Célia tem 29 anos. Opa, 29 anos pode, né? Ela tem mais de 18 anos, tem menos de 80, perfeito. Mas Célia tem massa de 92 quilos. E 92 quilos, olha aqui em relação à massa, mais de 80 quilos, proibido, tá? Então, 92 é um número maior do que 80. Portanto, Célia também não pode utilizar essa máquina, proibido. E Dalva? Será que Dalva vai conseguir, turma? Dalva tem 18 anos, então pode. Não pode é menor do que 18 anos, mas igual... pode, ela já tem 18 anos, chegou à maioridade, então pode. E qual é a sua massa? Dalva tem 44 quilos. Será que pode? Menos de 45 quilos, proibido. Dalva só tem 44 quilos. Então, ela vai ter que engordar mais 1 quilo para poder chegar e utilizar essa máquina. Portanto, Dalva também não pode.
Sobrou Eliomar. Já vou marcando. Então a resposta correta é essa, não tenho dúvida. Muito cuidado nisso. Sempre analisar com muita atenção todas as questões, tá certo? Para que não haja, às vezes, ter algum erro. Às vezes você errou lá no meio do caminho e acha que essa vai ser a correta, conferindo tudo. Letra E, Eliomar. Eliomar tem 79 anos. 79 anos pode? Pode sim. É proibido para maior de 80 anos. 79 é menor do que 80. E Eliomar tem 79 quilos. Olha aí a sua massa. 79 quilos. 79 quilos é menor do que 80. O que é proibido é mais de 80 quilos. Ele tem 79 quilos. Mantendo essa massa, Eliomar pode sim utilizar. Ó, a gente está buscando o quê? Pessoa que pode usar essa máquina. Então, Eliomar pode sim utilizar. Portanto, é a resposta correta. Vamos agora ao desafio 3. Sofia adora passear de carro com seu pai e anotar os números das placas de outros carros. Ontem, ela anotou os seguintes números: 1, 2, 3, 4, que é 1234, 5678 e 1357, ok? Hoje, ao passear novamente com seu pai, ela anotou o número de uma placa curiosamente igual ao resultado obtido ao adicionar 2 dos números anotados ontem e subtrair desta soma o número restante anotado ontem. Qual dos números a seguir pode ser o número da placa que Sofia anotou ontem? Muita atenção nessa questão, tá, turma? Que vocês veem que ela é uma questão mais longa, então é necessário uma boa leitura, uma boa interpretação. Eu vou, inclusive, aqui separar essas placas por cores também para a gente estar trabalhando aqui. Então, eu vou utilizar essa plaquinha aqui que ela viu no primeiro dia, né? Vou pintar aqui de amarelo. Essa aqui vai ser a nossa placa 1, tá? Usem essas estratégias. 5678 vai ser a placa 2, aqui identificado de vermelho. E 1357 vai ser a minha placa 3, identificada aqui de verde. Então, vamos lá. Qual é o nosso desafio aqui? Esses foram os números de placas que ela anotou no primeiro dia. No dia seguinte, quando ela saiu novamente para passear com seu pai, ela encontrou outra placa curiosamente igual aqui, ao resultado obtido ao adicionar, ou seja, uma soma, adição, de dois dos números anotados. Então, eu vou somar 2 números, ok? Eu somo 2 números e vou subtrair, continha de menos, desta soma, o número restante de ontem. Então, se ela somou esse mais esse, o resultado ela subtrai por esse, ok? E aí, feito todo esse processo, todas as possibilidades, qual dos números a seguir pode ser o número da placa que Sofia anotou? Aí a gente tem várias opções, a gente vai ver qual delas, né, é possível ou se é impossível saber, ok? Então, vamos lá. Como é que eu vou usar a estratégia aqui para encontrar esse resultado? Então, nós temos a placa 1, lembra que eu me organizei dessa maneira, placa 1, placa 2 e placa 3. Então, eu vou somar a placa 1 mais a placa 2 e vou subtrair pela placa 3. Entendido? Placa 1 mais a placa 2 menos a placa 3. Outra possibilidade que eu tenho é de pegar a placa 1 mais, ó, pego a 1, já somei com essa, agora eu vou somar com a placa 3. Placa 3 e vou subtrair da placa 2. Certo? Outra possibilidade, eu posso pegar essa placa 2 e somar com a placa 3, ó, somo essas duas e subtraio por essa. Pronto. Eu só tenho essas 3 possibilidades. Professor, mas eu vi uma outra forma. Se você alterna, né, por exemplo, placa 3, vou até fazer aqui de lápis, para depois eu apagar. Se eu fizer placa 3 mais placa 1, dá no mesmo, ó. Placa 1 mais placa 3 é o mesmo que placa 3 mais placa 1. A ordem das parcelas não altera o resultado total. Lembra dessa regrinha lá da adição? Muito bem. Vamos lá. Então, agora eu vou substituir por números, né? Porque a gente não vai conseguir resolver nada aqui. Então, a placa 1
1.234 mais 5.678, eu vou encontrar um determinado resultado e vou subtrair pela placa 3. Vamos somar aqui? 1.234 mais 5.678. 4 mais 8, 12. Vem 1 para cá, não é? Deixo aqui a unidade, leva a dezena. 1 mais 3, 4. 4 mais 7, 11. Mesmo processo. 1 mais 2, 3. 3 mais 6, 9. 1 mais 5, 6. 6.912. Então, eu vou pegar 6.912. O que é que significa esse valor, professor? Eu estou somando a placa 1 mais a placa 2. 1.234 mais 5.678. E agora eu vou pegar esse resultado da soma e vou subtrair desta soma o número restante anotado. Qual foi o número que restou? A placa 3. Menos 1.357. Então, vamos ver aqui. Vou fazer aqui do ladinho. 6.912 menos 1.357. Então, vamos lá. 2 menos 7. Se eu tenho 2, eu não posso tirar 7. Então, eu vou pegar emprestado aqui do 1, que vai ficar 0, e trago 1 para cá. 12 menos 7 é 5. 0 menos 5 não é possível. Vou pedir emprestado aqui para o 9, que é 8. E aí, vou trazer esse 1 para cá. Agora sim, 10 menos 5, que é igual a 5. 8 menos 3 é 5. 6 menos 1 é 5. Que número eu encontrei? 5.555. Observem que eu já identifiquei aqui uma resposta, tá? Então, eu já tenho aqui a minha resposta, 5.555. Então, aqui é uma possibilidade, é um número de placa que dá certo, né? Ela somando duas e subtraindo pela outra. Então, o que é que acontece? Para o vídeo não ficar muito extenso, né? Não ficar muito cansativo, eu vou mostrar para vocês aqui o resultado final. E aí, eu vou deixar o desafio de vocês fazerem a soma da placa 1 mais a placa 3 e depois subtrair pela placa 2. Quando vocês fizerem isso, vocês vão ver que o resultado vai dar menos 3.087. Por que isso? Por que esse menos? Vocês vão ver que não vai dar para subtrair, porque a soma desses dois números é menor do que a placa 2. Ou seja, você nem vai conseguir. Isso aqui já é uma estratégia, um resultado, né, para até turmas mais avançadas. Ou seja, aqui você não vai conseguir, não irá conseguir. Mas aí vocês somem e tentem subtrair, que vocês vão ver que o resultado da soma é maior do que o valor menor do que o valor da placa 2, ok? E aí vocês fazem novamente, ó, placa 2 mais placa 3 e subtrai pela placa 1, que vai ser igual a 5.081. Então, aqui eu tenho um resultado e aqui eu tenho outro resultado, né? Então, o que é que vai acontecer? Esse daqui não dá certo e esse daqui dá 5.081. Eu tenho esse número aqui? Não tenho. Então, dentre os números que a gente tem disponível, 5.555 é o único que atende à proposta apresentada na situação problema. Portanto, letra C, resposta correta. Hora do desafio 4, desafio esse que de fato foi um desafio. Pouquíssimos de vocês conseguiram realizar o mesmo, então muita atenção para poder compreender a questão. Se o dragão vermelho tivesse 6 cabeças a mais do que o dragão verde, os dois juntos teriam 34 cabeças. Olha só. Mas o dragão vermelho tem 6 cabeças a menos do que o dragão verde. Quantas cabeças tem o dragão vermelho? Complicado, não é? Concordo com vocês. Mas vamos lá. Juntos a gente vai ver que vai ficar super fácil. Observe. Nós temos aqui na primeira informação que o dragão vermelho, olha só, se o dragão vermelho tivesse 6 cabeças a mais do que o dragão verde,
os dois juntos teriam 34 cabeças. Essa informação é fundamental. Então, se, né, vamos trabalhar aqui com esse dado, se ele tivesse 6 cabeças a mais, eles teriam juntos 34. Mas em seguida, a questão já afirma que, mas o dragão vermelho tem 6 cabeças a menos que o dragão verde. Então, aqui ele já está dando aquela condição, mas aqui já está afirmando que tem, na verdade, 6 cabeças a menos. Então, o que é que eu vou fazer? Se eu considerasse que tinha 6 cabeças a mais, tinha 34, então agora a gente, confirmando que na verdade ele tem 6 a menos, a gente vai pegar esse valor de 34 e vamos tirar os 6, que na verdade não existe, né? Foi ali só para confundir a cabeça de vocês mesmo. Então, 34 menos 6. 4 menos 6 não dá. Então, tirar aqui do 3, fica 2 e trago 1 para cá. 14 menos 6 dá 8. E o 2 repete. Ou seja, eles dois juntos, o dragão vermelho e o dragão verde, juntos eles têm 28 cabeças, tá? Porque aqui a gente afirmou que o dragão vermelho tem 6 cabeças a menos que o dragão verde. Essa daqui era apenas uma condição. Então, vamos lá. Então, como a gente está pensando em juntos, a gente vai dividir esses 28 para 2. E aí, o que é que a gente vai ter? Então, a gente vai ter aqui o dragão vermelho e o dragão verde. Não é isso? Então, juntos, eles têm 28 cabeças. Então, se juntos eles têm 28 cabeças, então vai ficar 14 para o dragão vermelho e 14 para o dragão verde. Por que 14? Porque 28 dividido para 2 é igual a 14. Ou uma forma de vocês entenderem mais fácil, 14 mais 14, 28. Ok? Vamos lá. Então, juntos eles têm 28, a gente subtém de 14 a 14. Mas aí a gente volta à questão. Mas o dragão vermelho tem 6 cabeças a menos. Então, eu tenho que tirar 6 cabeças daqui e acrescentar 6 aqui. Então, vamos lá. Então, se o dragão vermelho tem 6 cabeças a menos, 14 menos 6. 4 menos 6, não dá. Peço emprestado aqui, que fica 0, e trago 1 para cá. 14 menos 6, que é igual a 8. E o 0 repete, ok? Essas 6 cabeças a menos aqui, eles não tinham 28, 14, 14 cada um. Então, se eu tirei 6 cabeças do dragão vermelho, eu tenho que levar 6 cabeças para o dragão verde. Concordam comigo? 4 mais 6, 10. Vem 1 para cá, 1 mais 1, 2. Ou seja, dragão vermelho tem 8 cabeças, dragão verde tem 20 cabeças. 8 mais 20, 28. Então, dado, informação, ok. Qual é a resposta correta? Quantas cabeças tem o dragão vermelho? O dragão vermelho tem 8 cabeças. Desafio 5, estamos chegando já ao final da nossa correção. Espero que vocês estejam gostando, estejam compreendendo cada situação que foi apresentada. E aí no desafio 5 traz o seguinte desafio. A figura ao lado foi desenhada em um papel, essa figura foi desenhada em um papel e recortada para que fosse possível realizar a montagem de uma casa. No caso aqui, a gente tem uma planificação, né? Vocês já estudaram isso. Vocês identificam que a gente tem uma planificação que, ao ser dobrada, colada, montada, a gente vai chegar a uma desses sólidos aqui. Qual das casas abaixo pode, com certeza, ter sido montada com o recorte do desenho? Essa questão, ela tem um erro. Professor, um erro? Como assim? Porque se você analisar direitinho as imagens, quem fez aí, né, quem tentou fazer a planificação, montou, encontrou 2 respostas. Então, a equipe da Canguru já foi informada, inclusive, desse erro, mas ela não alterou a questão. Então, vocês podem observar que temos 2 respostas corretas.
E aí, qual é a minha sugestão para a gente, né, fazer essa questão com segurança? É vocês tentarem desenhar isso daqui no caderno de vocês, numa folha, ou imprimir, quem for, né, quem conseguir fazer isso, faz maior, bem grande, né, numa caixa, no papelão, tenta fazer direitinho, né, esse desenho, recorta e monta. Quem fez isso foi o Gabriel, do 4º ano. O Gabriel fez essa montagem, ficou muito bacana. Parabéns, Gabriel. E ele encontrou, ele me mandou o registro fotográfico das duas opções. Então vamos ver aí. Vocês vão ver, eu vou passar agora a imagem para vocês. E aí vocês vão ver essa caixinha montada. Pronto, viram? Então, se vocês analisarem direitinho, né, a partir dessa montagem, nós vamos ter como resposta correta a letra A e a letra B. Né? Numa prova, uma situação dessa não é possível. Aqui é por se tratar de um treino, né? A gente consegue marcar, mas num sistema online, na hora da prova, com certeza terá apenas uma. Se futuramente percebermos que são duas opções, com certeza a questão será anulada, ok? Então, deixo o desafio aí para vocês. Façam essa correção, na verdade, vários desafios. Fazer a correção, concluir os cálculos da questão 3, só confirmando aqui isso, a questão 3 das placas, terminar lá as continhas. E a questão 5, se possível, vocês fazerem essa montagem, tá? Eu vou compartilhar lá no grupo do WhatsApp as imagens da atividade do Gabriel para vocês entenderem direitinho, né? Porque aqui a gente vai ter que precisar identificar, ó, essas marcações. Essas marcações, elas são muito importantes para a questão da visão que a gente tem. A visão de trás, a visão de frente, de cima, de baixo, tá certo? Todos esses detalhes têm que ser levados em consideração. Então, façam essa caixinha, tentem montar, tentem desenhar, recortar, colar. Professor, eu não consigo, eu não vou conseguir fazer, eu não tenho material. Tudo bem, mas entendam, dê um pause na imagem da caixinha montada pelo Gabriel e aí para vocês entenderem direitinho, combinado? Muito obrigado pela atenção de vocês. Desejo sucesso aí nesse treino, né, no Kangoo Treino, que vocês possam estar fazendo esses estudos, né, realmente buscando aperfeiçoar tudo isso. E daqui a pouco posto mais um desafio para vocês. Grande abraço a todos.